Passa o tempo e as pessoas vão se esquecendo de como as coisas aconteceram para chegarmos onde estamos, aqui, hoje, em um golpe quase consolidado. Então sente aí, assista, pois nesse episódio eu fiz um passo a passo para explicar como o impeachment foi orquestrado. Michel Temer, Eduardo Cunha, STF e diversos outros personagens. Todos os movimentos explicados nestes Jogos de Poder. A articulação do impeachment remonta um processo de desconstrução midiática da imagem da Dilma e do PT, que foi cultivada anos a fio. Isso você pode ver um pouco no vídeo que eu fiz da revista Veja. Mas houve um momento certo em que tudo se tornou mais concreto e que o golpe passou a ser articulado às claras, nas mãos de agentes certos e determinados. O impeachment passou a ser orquestrado, de fato, nas mãos de Eduardo Cunha e Michel Temer. Boa parte em razão das investigações da Lava Jato, que começaram a circundar o mundo político. No dia 2 de outubro de 2015, Cunha era capa de jornais, sob a suspeita de controlar 4 contas na Suíça. Essa foi a caixa de Pandora. Pegaram o Cunha e ele estava acuado, com risco de todos os seus esquemas virem à tona. Este momento foi crucial na construção do golpe. 13 dias depois, no dia 15 de outubro, Cunha começou a tentar negociar o impeachment de Dilma, como uma forma de se resguardar politicamente contra as investigações em curso. Ele praticamente disse: se não fizermos uma força-tarefa para me proteger, eu vou abrir um procedimento de impeachment e utilizarei todas as minhas forças para derrubar a presidência. No dia 17, aquelas contas da Suíça foram verificadas. Era tudo verdade. Cunha tinha um grande problema na mão, o risco de isolamento político, que já começava a ocorrer. Na política, normalmente se rouba junto, mas quem roda, roda sozinho. Com ele não seria diferente. Se ele não fosse, é claro, o Cunha. Menos de um mês depois, no dia 26 de novembro, o STF prendeu o Delcídio do Amaral, conhecido delator e sabedor de vários esquemas políticos. A República dos Ratos estava na mão de um cara quente, que poderia derrubar geral. Os esquemas políticos estavam sujeitos a uma investigação inquisitorial de Sérgio Moro, o qual poderia começar a destruir diversos políticos se não começassem a se mexer de verdade. As coisas tomaram uma velocidade muito maior no dia 1º de dezembro, quando Eduardo Cunha deu seu último aviso. Sem uma resposta positiva do PT e acuado, precisando provar a sua ameaça, ele acatou o pedido de impeachment. E o que o STF, guardião da Constituição Federal, fez? Nada. Simplesmente nada. O presidente da Câmara chantageia o presidente da República em busca de um apoio político para se esquivar de um crime e nada acontece. Mesmo com recursos, o impeachment foi aberto e o STF, por omissão, falou o seu primeiro amém. O STF, entretanto, se predispôs a fazer um cronograma do impeachment, para dar prazo, estabelecer um rito procedimental. Tudo estava indo muito bem, o impeachment sendo preparado para ser votado na Câmara, a Dilma estava indo para o buraco e o Cunha era apenas questão de tempo para se ferrar. Para a agenda anticorrupção, tudo estava indo dentro dos conformes, menos 2 políticos no mundo. Já para os articuladores do impeachment, este era o momento de separar os amigos dos inimigos, com muita estratégia. Agora, o golpe estava sendo orquestrado num outro nível. Eduardo Cunha estava tentando manter a base do PMDB do seu lado. Acontece que neste momento, Leonardo Pisciani, seu aliado, líder do PMDB na Câmara, ele era essencial para isso, mas nos últimos tempos ele vinha fazendo uma ponta para o governo Dilma. O clima dentro do PMDB era de instabilidade, um racha. Cunha sofria um risco muito grande de ser traído por Pisciani, que estava demais envolvido com a base petista. Foi assim que Eduardo Cunha combinou com Michel Temer a famosa carta para Dilma. Com este pequeno gesto, ele demonstrou que a guerra estava declarada e a cisão com o governo era certa. Neste ponto, as ligações para os deputados correram aos gabinetes e Cunha e Temer precisavam saber quem estava de qual lado.
A carta teve a função de determinar os polos para saber quem era aliado e quem era oposição. Foi uma clara declaração de guerra. A carta não era somente uma mensagem para Dilma, mas era uma mensagem implícita para os deputados. Quem não está com Temer e Cunha está do lado do inimigo. Nessa brincadeira, Pisciani precisou escolher rapidamente seu lado, e como líder do governo na Câmara, ele preferiu ficar do lado do presidente do partido, Michel Temer, e o articulador maior, o Eduardo Cunha, seu mestre. Fevereiro começou quente, com a notícia de que Lula estava sendo investigado por suposta venda de medidas provisórias. Este foi o estopim para uma caça ao Lula e logo a uma associação indireta ao governo Dilma. Os jornais permaneceriam esquentando todas as pautas que viessem incriminar Lula, Dilma, marqueteiro do PT, pedalinho, aliados. No dia 18 de fevereiro, o STF deu a fatídica decisão, de proporções monumentais, em absoluta discordância com a Constituição, que agora, para ser preso, bastaria uma condenação em segundo grau. Já não precisaria haver o trânsito em julgado. Tudo isso, veja, preparando a cama para os políticos e empresários da Lava Jato. Mas o recado do STF foi claro. Sinalizou que não perdoaria ninguém. E quem desafiasse a justiça iria tomar ferro. Isso apavorou ainda mais os políticos, pois o STF já não se importava mais em violar a Constituição para satisfazer os anseios punitivos da população. Já é 5 de março e a disputa louca para que Lula continue na pauta midiática ganha seu capítulo dele agora na Lava Jato, pelas mãos do juiz Sérgio Moro. A Polícia Federal, com ordens do juiz, faz um espetáculo e leva o ex-presidente para depor coercitivamente, mesmo ele tendo dito que compareceria de forma espontânea. Flashes, câmera, tudo muito tumultuado, fizeram muito barulho, mas a cada golpe que Lula tomava, ele tentava aparentar cada vez mais forte. Entretanto, a paulada era gigantesca no governo Dilma. O momento para essa cartada de Sérgio Moro era perfeito, pois o noticiário estava completamente tendencioso neste sentido. Alguns dias depois, uns promotores de São Paulo denunciam Lula no caso do triplex do Guarujá e pedem a prisão do ex-presidente. A denúncia e o pedido de prisão do Ministério Público viraram chacota no cenário jurídico, visto a falta de impropriedade técnica. O Judiciário e o MP demonstraram que estavam em polvoroças atrás de algo que colasse contra o Lula. Nesse meio tempo, Delcídio do Amaral, delator na Lava Jato, diz que Dilma tentou se utilizar de mercadante para sabotar a operação. A presidência, diante de uma grande crise política, resolve fazer uma jogada dupla, matar 2 coelhos com uma cajadada só. A solução para melhorar a articulação na esfera política seria colocar Lula como ministro e ao mesmo tempo tirá-lo das mãos de Sérgio Moro pelo foro privilegiado. Dia 16 de março, dia histórico. Uma sucessão de eventos durante o dia amplificou a crise e a conjuntura favorável ao impeachment. Acompanha comigo. Pela manhã, Lula aceitou o convite de Dilma para ser o novo ministro-chefe da Casa Civil. Pela tarde, por volta de 1h45, Lula foi anunciado oficialmente por meio de uma nota. Logo em seguida, a oposição anuncia que entrará na justiça contra a nomeação. No começo da noite, antes de começar o Jornal Nacional, Moro derruba o sigilo ilegalmente de um grampo telefônico e divulga uma ligação entre Lula e Dilma. Resultado: manifestações e panelaços imediatos em diversas cidades do país. A justificativa de Sérgio Moro para divulgar o grampo ilegal não tinha nenhuma base jurídica, mas puramente política. Olha o que o cara disse. A democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando estes buscam agir protegidos pelas sombras. É certo que com essa jogada política, o juiz saiu da sua esfera natural de poder para participar do game do impeachment. E também não rolou a estratégia de Lula e Dilma, pois os acontecimentos desse dia pioraram ainda mais a articulação política do governo.
Lula sequer conseguiu assumir a chefia da Casa Civil. Sérgio Moro, neste momento, apenas tomou uma bronca do STF. Depois ele sumiu da mídia por um tempo, pelo jeito se arriscou demais, colocou a carreira em jogo e caiu na real. Um detalhe, esse áudio vazado ilegalmente que todo mundo já escutou e foi motivo de Jornal Nacional especial com direito a teatro do William Bonner, foi anulado agora no começo de junho pelo ministro Teori Zavascki, o qual considerou a escuta como ilegal por não haver ordem judicial vigente no momento. Apesar de anulado, esse áudio foi decisivo para assegurar a opinião pública majoritária de que o impeachment era a melhor saída para o Brasil. Tudo ficou mais fácil para os caminhos do impeachment depois do áudio ter sido vazado. Entretanto, é curioso que agora, em junho, o ministro Teori, o mesmo que deu uma bronca no juiz Moro por ter sido parcial e violado a sua função como juiz, mandou novamente o acusado Lula para ser julgado pelo juiz Carrasco, o Moro, que montou todo esse circo midiático. Convenhamos, esse juiz é no mínimo suspeito para julgar o Lula, não há isenção nenhuma em sua justiça. A segunda metade de março até a metade de abril foi marcada por disputas de mídia, cálculo de quem votaria a favor e contra o impeachment, bem como pesquisas de opinião apresentando porcentagens da população sendo favoráveis ao impedimento da presidente. Enquanto isso, no dia 17 de abril, Dilma perdia na STF o seu recurso contra a abertura do impeachment. O STF disse o seu segundo amém. Desta vez, inclusive com discursos irônicos na mídia pelo próprio ministro da Corte, Gilmar Mendes, que ironizou: eles podem recorrer para o céu, para o Papa ou o diabo. O impeachment seria votado na Câmara nos próximos dias. Dia 18 de abril, o impeachment é votado, em uma solenidade patética, todos se lembram. Este dia foi marcante, pois nos dias seguintes, até as pessoas favoráveis ao impeachment ficaram assustadas com os argumentos e com a compostura dos deputados. De alguma forma, as pessoas tomaram um primeiro choque de realidade. Nos dias seguintes, o governo Dilma ampliaria sua ofensiva através da mídia internacional, pois não haveria chance de briga dentro de um discurso hegemônico na mídia brasileira. A tese do golpe tomou projeção internacional e contou com a defesa de diversos intelectuais de renome. A mídia nacional ficou levemente acuada e tentou abafar por um tempo a projeção negativa que acontecia lá fora. Não adiantou. Dilma já estava falando sobre isso, mesmo que discretamente, na ONU. Já estamos em 3 de maio. Michel Temer perde o prazo para recorrer da condenação no TRE por doação irregular de campanha e está inelegível para as eleições de 2018. Agora, ele se torna um personagem que não tem compromisso nem com o voto que ele não conquistou, nem com as próximas eleições, que ele não poderá se reeleger. Este é um homem desimpedido para qualquer arbitrariedade na política. 6 de maio, Eduardo Cunha é afastado da presidência da Câmara dos Deputados, por unanimidade no STF. Apesar da decisão, a corte demorou meses para tomá-la, em contraponto às decisões instantâneas anti-governo. O balanço entre ação e inação da STF contribuiu diretamente para o golpe. Afastado, Eduardo Cunha poderia contar apenas com a sua influência de bastidores, dossiês, ameaças e Michel Temer. Para ele, apesar de mais acuado, o jogo continua com as escolhas dos ministérios de Temer e com as pressões para as próximas votações no Senado. 12 de maio, o impeachment no Senado é votado e Dilma é afastada por até 180 dias. Por 55 votos a 22, foi aberto com maioria simples, ou seja, mais da metade dos senadores votaram para abrir o procedimento de impeachment. 13 de maio, Temer assume e é presidente interino do Brasil. Ele fala num governo de salvação nacional, convoca um ministério completamente masculino, extingue diversos ministérios importantes nas áreas sociais e formaliza um casamento com o PSDB, entregando as suas pastas mais importantes em nome da governabilidade. 31 de maio. Temer já perdeu 2 ministros em 19 dias de governo. Seu governo está em xeque e o argumento de golpe está mais forte do que nunca. A guerra de comunicação é cotidiana. As redes sociais tentam equilibrar e resistir ao discurso hegemônico da mídia. A hashtag #ForaTemer é o novo bom dia.
8 de junho, vaza o pedido de prisão do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em face de Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Romero Jucá e José Sarney. O STF está com uma bomba em suas mãos. Gilmar Mendes diz que esse vazamento é uma forma de pressionar o STF. Todos os players estão acuados. A República está inteira armada. Executivo, Legislativo e Judiciário em conflito. Após um mês de gestão interina, Michel Temer faz um balanço. É uma guerra. O presidente interino já não consegue disfarçar mais a sua calma. Sob pressão dos amigos e inimigos, ele trocou o seu estilo reservado e paciente por desabafos constantes e manifestações de irritação. Será que Temer conseguirá se sustentar e fazer passar o impeachment da presidente Dilma? Na votação do Senado, não é requerido maioria simples, mas 2/3 do Senado. Ou seja, para virar o jogo é preciso que Dilma consiga reverter apenas 2 votos. O jogo de bastidores continua sendo jogado, todos acuados, armados até o dente e com um placar completamente indefinido. Excelentíssimos, qual é o tema que você quer ver no próximo Jogos de Poder? Comente aqui embaixo, porque o tema mais interessante será o tema da próxima semana. Não se esqueça também de assinar e marcar para receber todas as notificações do nosso canal do YouTube, pois só assim você verá o próximo episódio. Meu nome é André Zanardi, me chamam de filho bastardo do príncipe. Nos vemos no próximo Jogos de Poder.